Presidente Jair Bolsonaro anuncia medidas do governo para conter incêndios na floresta amazônica. Ele autoriza o uso das Forças Armadas para combater as queimadas na Amazônia. Vamos atuar fortemente para controlar os incêndios na Amazônia. Nova fase da Lava Jato faz buscas em endereços relacionados ao Banco BTG. STF rejeita anular a atuação de Sérgio Moro como juiz em processo contra ex-presidente Lula. Governo de São Paulo sanciona a lei que autoriza a cesárea no SUS sem indicação médica. Brasil criou 43 mil empregos com carteira assinada em julho. Nesse fim de semana acontece a virada sustentável em várias cidades do país. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. Presidente Jair Bolsonaro autoriza o envio de forças armadas para combater o incêndio na Amazônia. Ele assinou hoje à tarde o decreto de garantia da lei e da ordem para minimizar as queimadas nos estados da Amazônia Legal. Ainda não há previsão de quantos militares serão enviados. Também não há uma data certa para que isso aconteça. Mas, pelo decreto, as Forças Armadas poderão ficar na Amazônia até o dia 24 de setembro. Os militares deverão fazer ainda ações preventivas e repressivas contra os delitos ambientais. A importância da floresta amazônica é inegável. A maior floresta tropical do planeta, com cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, presentes em 8 países da América do Sul, 9 estados brasileiros e tem 1/5 de toda a água doce em estado líquido do mundo, graças à bacia do Rio Amazonas. Mas já faz algum tempo que esse bioma vem sendo ameaçado por incêndios. Só nas últimas 3 semanas, mais de 20 mil hectares de vegetação foram consumidos pelas chamas. A última grande onda de incêndios foi em 2016, com 66 mil focos de queimadas. Diante desse cenário, o governo se apressa para tomar atitudes e reduzir os prejuízos que podem ser sentidos se a situação não for controlada. Nesta quinta-feira foi instituído um gabinete de crise, que envolveu ministros que integram o Palácio do Planalto. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião de emergência para tratar do problema. Já foi publicado um despacho no Diário Oficial da União, determinando que cada ministério faça a sua parte para tentar combater o fogo na floresta amazônica. Logo após o encontro, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, entrou em contato com governadores da região norte. Lorenzoni conversou com o governador do Amapá, Valdez Góes, do PDT, para informar que o governo quer levar apoio aos estados que fazem parte da Amazônia Legal, para ajudar no combate às chamas. Durante a madrugada, o governo federal enviou para as regiões atingidas uma proposta por escrito oferecendo o envio das Forças Armadas por meio de uma garantia da lei e da ordem. A GLO é adotada em situações de crise, quando as forças de segurança locais não conseguem resolver determinado problema. A visão de governadores do Norte é que esse aceno do governo é positivo e que os estados atingidos e o governo federal devem trabalhar em conjunto. O governador do Pará, Helder Barbalho, informou por meio das redes sociais que na semana que vem, os governadores que fazem parte da Amazônia Legal estarão em Brasília para uma reunião aqui no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro. Hoje cedo, na saída do Palácio do Alvorada, o presidente falou sobre a possibilidade de uma publicação de uma garantia da lei e da ordem para poder socorrer a Amazônia. A gente queria saber se o senhor vai enviar o exército por meio de GLO para ajudar no combate às queimadas na região amazônica. Se o senhor acertou isso. É uma tendência, a tendência é essa, a gente fecha agora de uma tendência. Depois, o presidente participou de uma comemoração antecipada pelo Dia do Soldado, comemorado no dia 25 de agosto. Ele chegou à cerimônia acompanhado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
Em seu discurso, Bolsonaro usou uma frase de um general do Exército dos anos de 1970 para falar sobre a Amazônia. Árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados, de conquistá-la e mantê-la. 1970, General do Exército Rodrigo Otávio. O comandante do Exército, general Edson Pujol, disse que os soldados brasileiros estão prontos para repelir qualquer tipo de ameaça. Aos incautos que insistem em tutelar os desígnios da brasileira Amazônia, não se enganem. Os soldados do Exército de Caxias estarão sempre atentos e vigilantes, prontos para defender e repelir qualquer tipo de ameaça. À tarde, Jair Bolsonaro teve uma reunião com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, das Relações Exteriores, o chanceler Ernesto Araújo e da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou nesta sexta-feira que o impacto das queimadas na Amazônia no agronegócio é preocupante. Porém, segundo ela, o problema ocorre todo ano e que é preciso baixar a temperatura. A notícia realmente ela preocupa, mas eu acho que a gente tem que baixar a temperatura. Primeiro, as queimadas no Brasil, elas todo ano acontecem. Queimadas, tem duas coisas diferentes. Uma coisa é queimada, outra coisa é incêndio. Tem que se fazer uma diferença entre esses dois acontecimentos. Nós temos aí, estamos vivendo uma seca grande, que todo ano a região norte do país tem uma definição clara dessa estiagem. A gente fica às vezes 6 meses sem chuva. Esse ano está mais seco e tem as queimadas que estão maiores. E agora à noite o presidente Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional para anunciar as ações que serão tomadas pelo governo para o combate às queimadas e o desmatamento na Amazônia. Boa noite. Dirijo-me a todos para tratar da nossa Amazônia, que nas últimas semanas tem atraído crescente atenção do Brasil e do mundo. A floresta amazônica é parte essencial da nossa história, do nosso território e de tudo que nos faz sentir ser brasileiro. Nossas riquezas são incalculáveis, tanto em matéria de biodiversidade quanto de recursos naturais. Devido à minha formação militar e à minha trajetória como homem público, tenho profundo amor e respeito pela Amazônia. A proteção da floresta é nosso dever. Estamos cientes disso e atuando para combater o desmatamento ilegal e quaisquer outras atividades criminosas que coloquem a nossa Amazônia em risco. Somos um governo de tolerância zero com a criminalidade e na área ambiental não será diferente. Por essa razão, oferecemos ajuda a todos os estados da Amazônia Legal. Com relação àqueles que a aceitarem, autorizarei operação de garantia da lei e da ordem, uma verdadeira GLO ambiental. O emprego extensivo de pessoal e equipamentos das Forças Armadas, auxiliares e outras agências permitirão não apenas combater as atividades ilegais, como também conter o avanço de queimadas na região. De todo modo, mesmo que as queimadas deste ano não estejam fora da média dos últimos 15 anos, não estamos satisfeitos com o que estamos assistindo. Vamos atuar fortemente para controlar os incêndios na Amazônia. É preciso, por outro lado, ter serenidade ao tratar dessa matéria. Espalhar dados e mensagens infundadas dentro ou fora do Brasil não contribui para resolver o problema e se prestam apenas ao uso político e à desinformação. Diversos países desenvolvidos, por outro lado, ainda não conseguiram avançar com seus compromissos no âmbito do Acordo de Paris. Seguimos, como sempre, abertos ao diálogo, com base no respeito, na verdade e cientes da nossa soberania. Outros países se solidarizaram com o Brasil, ofereceram meios para combater as queimadas,
bem como se prontificaram levar a posição brasileira junto ao G7. O Brasil continuará sendo, como foi até hoje, um país amigo de todos e responsável pela proteção da sua floresta amazônica. Boa noite. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou no Twitter uma mensagem sobre uma conversa com o presidente Bolsonaro. No texto, Trump fala a respeito de perspectivas comerciais futuras e do relacionamento forte entre eles, talvez, segundo Trump, mais forte do que nunca. Trump também afirmou que os Estados Unidos estão dispostos a ajudar o Brasil no combate aos incêndios na Amazônia. E após um ano de investigação, a Polícia Federal de Curitiba deflagrou hoje a 64ª fase da Lava Jato. A operação foi batizada de Pentiti, que em italiano significa arrependido. A ação foi baseada no acordo de delação premiada celebrado entre o ex-ministro Antônio Palocci com a PF. Cerca de 80 policiais federais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Entre os endereços estavam o do Banco BTG Pactual do banqueiro André Esteves e da ex-presidente da Petrobras, Graça Foster. Não houve ordens de prisão e nem intimações para depoimentos. A investigação foi técnica, segundo a Polícia Federal. O objetivo desta nova fase é o de apurar supostos crimes de corrupção envolvendo o Banco BTG Pactual e a Petrobras na exploração do pré-sal em projeto de desinvestimento de ativos na África. Entre os alvos da operação estão a ex-presidente da estatal, Graça Foster, e o executivo do banco, André Esteves. De acordo com a corporação, os supostos crimes podem ter causado prejuízo de pelo menos US$ 1,5 bilhão, o equivalente a 6 bilhões de reais pela cotação de hoje. Uma das investigações, segundo o Ministério Público Federal, é a venda de ativos da Petrobras no continente africano ao BTG, em valores muito abaixo da avaliação. O nome Pentiti, termo empregado na Itália, foi escolhido porque fez uma referência às pessoas que integraram organizações criminosas e, após suas prisões, decidiram colaborar como fez Antônio Palocci. Segundo o coordenador da Operação Pentiti, delegado Felipe Pace, essa fase da Lava Jato teve início há um ano e começou justamente a partir das delações do ex-ministro Palocci. Houve, no primeiro momento, uma reanálise de material apreendido, com foco em determinadas fases, apenas para citar as mais relevantes do esforço inicial da investigação, que durou até a data de hoje quase um ano. As medidas contra José Carlos Bulay, as medidas da fase 23 contra o casal de marqueteiros e que acabou também culminando com a descoberta de um setor de operações de pagamento de propina da Odebrecht, a fase contra e a investigação contra o ex-presidente da República, a fase 24, e também a fase 35, que resultou na prisão de Antônio Palocci. Ainda de acordo com o delegado, foi Palocci que ajudou a direcionar as investigações. A partir do momento que encontrávamos uma prova nova, um fato diferente, ele nos dava um caminho, nos explicava aquele documento, nos mostrava para onde podíamos seguir, se estávamos certos, se estávamos errados. Ele apresentou, ao longo desse um ano, celulares de ex-motoristas que continham cerca de 7 mil páginas de agendas de compromissos que ele teve desde 2006, também foram empregadas para aprofundar as investigações referentes às buscas de hoje. E, como eu disse, foi sucessivamente reinquirido. Ainda são investigadas informações de que André Esteves acertou com o ex-ministro Guido Mantega o repasse de 15 milhões de reais para garantir privilégios ao BTG no projeto de sondas do pré-sal. A PF investiga crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O delegado da Polícia Federal em Curitiba tentou ouvir o ex-presidente Lula no inquérito que apura corrupção em negócios do banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, com a Petrobras. O petista afirmou que seguiria a orientação de seus defensores e permaneceria calado.
A defesa de André Esteves disse que não vai se manifestar porque ainda está tomando conhecimento da decisão. O Banco BTG Pactual disse em nota que está à disposição das autoridades para que tudo seja esclarecido rapidamente. Já a defesa de Graça Foster ainda não se manifestou. O ex-presidente Lula afirmou ao delegado da Lava Jato que já prestou muitos depoimentos e que tem vontade de falar. Segundo Lula, são mentiras as afirmações feitas contra ele. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou por unanimidade o pedido apresentado pela defesa do ex-presidente Lula contra a atuação de Sérgio Moro nas denúncias de fraudes no Instituto Lula. Os ministros da segunda turma do STF analisaram no plenário virtual um recurso de Lula contra uma decisão tomada pelo ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, em abril deste ano. Os magistrados seguiram o voto do relator, que não viu atos do ex-juiz que ferissem a Constituição. Na época, Fachin disse que não via ilegalidades nos atos de Moro. Os advogados contestaram a autorização para a realização de uma perícia de documentos da Odebrecht, que foram mantidos em sigilo durante o processo, sem que houvesse oportunidade da defesa de contestá-los. O ex-juiz e agora ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, atuou apenas no início. A Justiça ainda não decidiu se condena ou absolve o ex-presidente Lula pelas acusações. E a seguir, o Mercosul fecha acordo com mais um bloco econômico. E ainda, índice de confiança do comércio cresceu 3,2 pontos em agosto. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje nas redes sociais que foram concluídas as negociações de um acordo de livre comércio entre o Mercosul, composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e o EFTA, bloco de países europeus formados por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. O anúncio ocorre menos de 2 meses após o Mercosul concluir o maior acordo comercial de sua história, fechado com a União Europeia em junho. As conversas com o EFTA vinham acontecendo nos últimos anos. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, o CNI, o Brasil pode ser beneficiado com uma redução de tarifas de 39 diferentes produtos nas transações comerciais do grupo europeu. O acordo terá de ser votado pelos parlamentos dos países do Mercosul e do EFTA para entrar em vigor. Segundo a Confederação, existe um grande espaço para expansão do comércio de serviços, principalmente nos setores de arrendamento e serviços de transporte marítimo. Em relação ao comércio de produtos, os principais bens beneficiados seriam carnes bovinas, preparações alimentícias, óleos de soja, autopeças, papel e cartão. Os países que compõem o EFTA têm o produto interno bruto somado 1 trilhão e 100 bilhões de dólares. Em nota, a CNI informou que o acordo será mais um passo importante para aumentar a inserção internacional, tanto da indústria como da economia em geral. O presidente Donald Trump anunciou hoje um novo aumento de tarifas sobre produtos da China. A decisão é uma resposta às tarifas anunciadas pelo governo chinês, que elevou as taxas de produtos exportados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a China trocaram golpes no campo econômico nesta sexta-feira ao imporem tarifas punitivas um contra o outro. A movimentação intensificou a guerra comercial que ameaça toda a economia global. O presidente Donald Trump elevou as tarifas existentes e planejadas sobre produtos chineses. No Twitter, ele explicou que as tarifas existentes de 25% sobre 250 bilhões em produtos chineses vão aumentar para 30% a partir de 1º de outubro. O presidente ainda destacou que as tarifas sobre 300 bilhões de dólares em produtos, que devem entrar em vigor em 1º de setembro, vão passar de 10% para 15%. A medida foi uma retaliação ao anúncio de Pequim no início do dia de novas tarifas sobre produtos americanos. Trump criticou a relação comercial injusta e disse que a China não deveria ter colocado novas tarifas sobre 75 bilhões de dólares em bens importados dos Estados Unidos. De acordo com dados do último anuário da Segurança Assistencial Hospitalar no Brasil, que foi divulgado em 2017,
829 pacientes morrem todos os dias nos hospitais públicos e privados no país. E entre os motivos estão falhas banais, como erros de dosagem ou de medicamento, uso incorreto de equipamentos e infecção hospitalar. O número de óbitos supera ainda os acidentes de trânsito e as mortes por câncer. A dona Luzia levou o marido a um hospital. Ela, que já passou pelo mesmo problema, tinha certeza que o marido estava sofrendo um infarto. Mas o médico não percebeu. Ele falou, eu vou passar um remedinho aqui, ranitidina, Buscopan, Plasil e dipirona. Eu falei, doutor, meu marido não vai tomar esse remédio, ele está infartando. Aí a minha filha, não vai não, de jeito nenhum. Ele olhou para minha filha e falou assim, como você sabe, você é médica? Aí minha filha falou, não sou médica, mas eu cuido da minha mãe há 17 anos. Ela teve 3 infartos. Então, por experiência própria, eu sei que ele estava infartando. Não tava, ele estava no começo, dava para salvar ele. O que a dona Luísa disse é cada vez mais comum nos consultórios médicos do país. Ouvir um paciente dizer que o médico não sabia o que estava falando, que não deu atenção ou que não foi atencioso. Pior, a última avaliação do Conselho Regional de Medicina com médicos recém-formados traçou um retrato nada animador dessa situação. De cada 10 profissionais, 7 não sabiam o que fazer quando uma pessoa sofre um infarto e 7 não conseguiram medir a pressão do paciente. E o único médico que estava de plantão naquele fim de semana de feriado no Hospital de Caieiras, na Grande São Paulo, devia estar exausto, não conseguia dar conta de tanto trabalho. Fez os exames. Levamos, ainda a médica deu para minha filha, falou, corre no médico, entrega para ele. Fomos no ambulatório, cadê o médico? Não estava lá de novo. Aí minha filha saiu à procura dele no hospital. Aí ele estava na emergência, sentado no celular. Dá para imaginar qual seria o fim dessa história? Luiz Carlos da Silva, de 60 anos, morreu no colo da esposa, na sala de espera. O guarda não queria me deixar entrar. Eu entrei em luta corporal com o GCM. Eu entrei e uma bobeada que ele deu, eu passei por debaixo da perna dele. E entrei na UTI. Na emergência. Só estava meu marido lá na emergência. Só meu marido coberto. Aí eu vi aquilo, ele todo roxo lá. Eu desmaiei. Logo em seguida, o médico de origem boliviana foi embora e acabou sendo afastado do serviço. A dona Luzia ainda relatou ter recebido mensagens dele no celular, reclamando que foi prejudicado profissionalmente. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo abriu um processo e investiga o caso. Em casos como esse, existe a alternativa da Associação Brasileira de Apoio às Vítimas de Erro Médico. E como não falta trabalho, foi criado até um grupo que avalia as denúncias e indica advogados especializados para acompanhar os casos. A maior parte das ações que hoje estão na justiça são conduzidas por advogados que são generalistas. Então, são profissionais que têm muita dificuldade de interpretar informações técnicas da área médica. Você tem um outro tanto de ações que são ingressadas onde efetivamente não ocorreu o erro. Então, são ações que estão fadadas a perder desde o início. E uma outra parcela grande de pessoas que efetivamente não buscam seus direitos. As vítimas ou parentes das vítimas aguardam respostas. Para essas pessoas, pior que a morte de alguém da família é a sensação de que ela poderia ter sido evitada. Talvez se não fosse um médico de plantão. Eu espero que esse CRM tenha um pouco de consciência, sabe? Ele é boliviano. A gente descobriu tudo dele, tudo. Que ele foi o médico que, para fazer o exame para entrar em Caieiras, ele foi o último colocado. A gente descobriu tudo, onde ele morava, tudo. Não para fazer mal para ele, de jeito nenhum. O mal que eu queria fazer para ele é ele ser prejudicado na profissão, para ele não matar mais ninguém. Bem, em nota, a Prefeitura de Caieiras informou que, assim que tomou ciência da situação, abriu uma sindicância com o pedido de afastamento do médico. Ainda de acordo com essa mesma nota, o serviço do pronto-socorro citado na reportagem era terceirizado.
A Prefeitura explicou também que, após investigação, enviou o relatório para a apuração do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. O governador de São Paulo, João Dória, sancionou hoje o projeto de lei que garante às gestantes optarem pelo parto cesárea na rede pública, mesmo sem indicação médica. O projeto de lei da deputada estadual Janaína Pascoal foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo dia 14 de agosto. Esta lei é uma lei que vai ao encontro, ou seja, ela é uma lei que garante um parto humanizado, que é um parto com respeito, é um parto sem dor, é um parto que ouve, né, o desejo dessa mulher e dessa família. Para o governador João Dória, é justo que as mulheres de baixa renda tenham o direito de escolha. Liberdade de escolha é um princípio basilar de uma democracia, principalmente a liberdade de escolha pela vida de uma mãe é um respeito absoluto à vida e à condição feminina. E se o SUS não estiver preparado para isso, deve estar preparado. Em São Paulo, nós estamos. O projeto de lei estabelece que a gestante tem direito a escolher uma cesárea, mesmo sem a indicação médica. A cesariana eletiva só será realizada a partir da 39ª semana de gravidez. Se a parturiente optar pelo parto normal, vai ter direito a receber anestesia. Se o médico não concordar com a decisão da futura mãe, ela deverá ser encaminhada a outro profissional ou hospital. A técnica do parto cesárea é uma grande conquista da medicina que, originalmente, deveria ser indicada apenas em situações de risco para a mãe ou o bebê. Tem muitas indicações de cesáreas erradas. Mesmo o trabalho de parto prematuro que a gente vê por aí, os bebês podem nascer prematuramente. Se as mulheres estão chegando perto de 42 semanas, tem formas de fazer indução natural e até indução medicamentosa do trabalho de parto. Então, tem formas de cuidar da mulher de maneira diferente. O que a gente precisa de verdade é cuidar das nossas mulheres, cuidar das gestantes de uma maneira diferente. Para esta ginecologista, sem a informação adequada, de nada adianta o poder de escolha. A grande maioria das mulheres, por falta de informação, elas acabam optando pelo parto cesariana, por medo da dor, por achar que é mais fácil. Porém, de verdade, a cesariana ela tem a sua função, né, de salvar vidas, mas, ao meu entender, ela não deveria ser feita eletivamente, ou seja, por só querer ter uma cesárea. No Brasil, o número de cesarianas é muito maior do que em outros países, por vários motivos. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a taxa de parto cesárea seja de 15%, mas no Brasil essa porcentagem é de 57%, o que coloca o país em segundo lugar no ranking mundial que mais realiza cesariana, perdendo apenas para a República Dominicana. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo estabelece ser ético o médico atender à vontade da gestante. E o cesárea eu acho mais fácil. E essa opinião que você me disse agora, é por você ter vivenciado isso ou porque você foi informada disso? Fui vivenciada e fui informada. Como foi o parto do primeiro filho? Foi cesárea. Eu tive um filho cesariano, hoje já faz 5 anos já. E quando você teve esse filho, por cesárea, você escolheu ou teve que fazer mesmo? Não, eu tive que fazer que ele estava sentado, a bolsa estourou em casa, aí não tive opção. A gente precisa saber também a necessidade, o estado que a criança está, né? Que nem no caso da nossa colega que comentou agora que o neném dela estava sentado, então no caso dela ela não teria como optar, né? Porque seria um risco para a criança. Mas eu acho interessante sim o fato de você poder escolher, mas primeiramente a gente tem que ver a necessidade da criança, né? E a Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje que a confiança no comércio subiu 3,2 pontos em agosto. De acordo com a FGV, agosto registrou o terceiro resultado positivo seguido, fazendo a média móvel trimestral subir 2,4 pontos após 5 quedas consecutivas. Com isso, a alta reflete na melhora no ritmo de vendas. Mas a recuperação da confiança ainda não foi total. O mês registrou alta em 10 dos 13 segmentos pesquisados pela Fundação. Houve melhora expressiva no índice de situação atual, que subiu 7,1 pontos, o maior valor desde dezembro de 2018.
E a seguir, em julho, foram abertas quase 44 mil vagas de emprego. E ainda, técnico Zidane diz que não consegue ver Real Madrid sem o goleiro tricampeão da UEFA. Estatísticas apontam que cerca de 13 milhões de brasileiros sobrevivem em situação de miserabilidade, com renda mensal inferior a apenas R$ 90. Os dados são do Cadastro Único obtido pela Lei de Acesso à Informação. De acordo com o IBGE, o Brasil aumentou a desigualdade social pelo 17º trimestre consecutivo. O resultado revela o período mais longo de alta concentração de renda em toda a história econômica de nosso país. Segundo o Banco Mundial, apenas entre 2014 e 2017, 7 milhões de brasileiros passaram a ser considerados pobres. Não ganham nem um quarto de um salário mínimo para sobreviver. Para piorar as coisas, não dá para esquecer a economia mundial que também está, como dizem os economistas, andando de lado. O resultado é o aumento da desigualdade e desemprego. Para o economista Luiz Henrique, o Brasil vem tentando reverter esse cenário, mas ainda caminha de forma tímida. Como houve uma redução do investimento, o investimento é responsável também pelo maior número de pessoas empregadas. Essa taxa de desemprego ainda está muito alta, ela não vem mostrando dados que realmente vai cair de uma forma significativa a curto prazo, mas a gente tem aí boas expectativas em relação a médio e longo prazo. O trabalho temporário pode ser a esperança para quem quer se recolocar no mercado ou a única alternativa para quem busca o seu primeiro emprego formal. A previsão é que neste segundo semestre sejam criadas mais de 60 mil vagas temporárias. Um aumento de 30% se comparado com as do ano passado. Para esta gerente de RH, este é o momento de buscar oportunidades. A dica que nós damos de RH é que a pessoa fique atenta a todas as oportunidades, que ele fique atento, que tenha um currículo bem atualizado, objetivo e que sempre na entrevista de emprego se coloque de maneira positiva e de uma maneira clara e objetiva. Com o cenário econômico atual, as vagas temporárias devem dar um empurrão na economia, com mais gente trabalhando, mesmo sem carteira assinada. Mesmo assim, segundo o economista, isso não deverá diminuir de forma muito intensa o empobrecimento, já que o valor da mão de obra ainda não será satisfatório. É uma alternativa, às vezes, do empresário ter uma mão de obra que ele ainda não tem certeza se ele vai manter esse investimento. É uma alternativa de ele trazer uma redução de custo para o seu negócio. Eu não vejo um impacto de forma efetiva na vaga temporária, mas não deixa de ser uma alternativa. Bom, a gente acabou de ver aí a situação de pobreza em que muitos brasileiros vivem, mas o mercado parece que começa a se aquecer. Pelo quarto mês consecutivo, houve geração de emprego formal no país. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Em julho, foi registrada a abertura de quase 44 mil vagas de trabalho com carteira assinada. Esse é o quarto mês seguido de saldo positivo na criação de empregos formais no país, em comparação com o mesmo período de 2018. Esse foi o maior saldo de janeiro a julho desde 2014. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, todas as regiões do país tiveram um número maior de carteira assinada em julho. Só na região Sudeste foram criados mais de 23 mil postos de trabalho. As categorias que tiveram mais contratações foram construção civil, serviços e indústria de transformação. O CAGED também informou que o salário médio de empregos com carteira assinada teve alta de 1,80% em julho, comparado com o mesmo mês do ano passado. O resultado positivo foi comemorado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em suas redes sociais, ele deu destaque à criação de mais de 461 mil vagas de emprego em 2019.
No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta sexta-feira. A moeda norte-americana subiu 1,15% e encerrou o dia cotada a R$ 4,124 na venda. E o combate contra drogas na fronteira do Brasil com o Paraguai continua. A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai destruiu mais uma grande plantação de maconha. A produção chegaria a mais de 12 toneladas do entorpecente. A SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, fez uma operação em plantações de maconha no departamento de Caaguaçu, estado paraguaio. Na cidade de Icaraí, foram destruídos 4 hectares, o equivalente a 12 mil quilos da droga retirados de circulação. Foi a segunda ação da Secretaria contra o crime organizado. Ainda ontem, a SENAD estourou um acampamento do tráfico na região conhecida como Cristino Potreiro, em Capitambado, cidade gêmea da brasileira Coronel Sapucaia. No local, havia vários barracos onde eram preparadas diferentes variedades do entorpecente, incluindo a maconha marroquina, também conhecida como cera, que é misturada a chicletes derretidos para ter aroma mentolado. A fronteira do Brasil com o Paraguai e Mato Grosso do Sul é uma das principais portas de entrada para a droga no Brasil. Você não pode perder daqui a pouco chuvas e ventos fortes no Mato Grosso do Sul. E ainda 6 cidades sediam neste fim de semana a virada sustentável. Depois de um longo período de estiagem, voltou a chover na região sul do estado do Mato Grosso do Sul. No início da noite de ontem, em Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, a chuva veio acompanhada de ventos fortes que chegaram a 40 quilômetros por hora. Muita gente foi surpreendida. Depois de tanto tempo com um clima extremamente seco, a tão esperada chuva chegou em Ponta Porã, mas nem um pouco mansa. Com ventos de aproximadamente 45 km por hora, o temporal começou por volta das 8 horas da noite. Durou cerca de meia hora, o que foi suficiente para causar diversos estragos pela cidade. A chuva veio acompanhada de granizo. Olha a chuva que deu aqui na fronteira. Olha meu carro. Gelo. O vento foi tão forte que derrubou árvores, destelhou barracões e casas. A estrutura desta cobertura de um comércio também não suportou a intensidade do vendaval e ficou totalmente danificada. Alguns bairros ficaram sem energia elétrica por causa de postes que foram atingidos e entraram em curto-circuito. Em Pedro Juan Cabalheiro, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã, o temporal também causou estragos, derrubando árvores sobre veículos. E nesse fim de semana, 6 cidades irão sediar a virada sustentável. Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Campinas terão atividades voltadas para a preservação do meio ambiente aqui. E na programação, Regiane, estão previstas exposições sobre o tema danças, teatro, cinema e palestras. Também haverá bandas musicais e oficinas. Tudo de graça. Aqui nesse espaço de convívio comunitário na zona leste de São Paulo, o dia foi mais sustentável. A dona Marialda e a dona Cecília vieram aqui para construir algo diferente, um terrário. A gente em casa só planta com terra, direto com terra. Já aqui no vaso fechado, com a terra, areia e tudo, é diferente, bastante. Muito legal, muito interessante. Viu uma coisa que eu não conhecia e que eu gostei. Eu fiz a primeira vez e agora estou fazendo de novo. O que tem aqui no seu vasinho? Aqui tem pedra, tem areia, tem a terra, as plantas e as pedrinhas. E é fácil de fazer? Fácil, rapidinho. O terrário e muitas outras coisas vão ser ensinadas na Virada Sustentável, o maior festival do tema no país, que acontece desde 2011. Nesse ano, além da capital paulista, o evento é realizado em mais 5 cidades: Campinas, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador. Aqui em São Paulo, são mais de 600 atrações espalhadas por toda parte. A ideia aqui é criar soluções para os problemas que prejudicam o meio ambiente, como as energias renováveis e limpas que fazem parte da preservação, como esse equipamento que utiliza a luz solar para aquecer a água, fácil de construir e ainda pode gerar economia em casa.
E uma das oficinas da Virada Sustentável é o protótipo, que é um aquecedor solar que foi desenvolvido aqui pelo seu Nonato e todo mundo pode fazer em casa. Seu Nonato, explica pra gente como é que funciona esse aquecedor. Bom, esse aquecedor ele funciona da seguinte forma. É toda a base de PVC, é fácil de se confeccionar, né? E prático. No dia a dia ele é muito importante no uso, né? Porque você vai estar usando a energia limpa para utilizar no banho, na torneira quente, se você quiser. Todos os temas da Virada Sustentável trazem a conscientização de como é importante preservar o meio ambiente. E mais, ensina que quando todo mundo se envolve, é muito mais fácil encontrar formas de proteger o nosso planeta. É uma oportunidade muito bacana mesmo, porque a família tem essa oportunidade de reduzir o seu custo dentro de casa e de aprender também uma brincadeira nova e trabalhar essa questão, né, da terra e meio ambiente. E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma boa noite e um ótimo final de semana. Boa noite, aproveite bem o final de semana, fique na paz. Tchau.